Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. As redes sociais digitais são espaços de partilhas de bons e maus momentos e plataformas ideais para comunicação nos dias de hoje. A pandemia da Covid-19 veio mostrar que através das plataformas digitais nós podemos estar cada vez mais próximo das pessoas que estão longe. Também nas plataformas digitais, ou seja, nas redes, funcionam boas e também nós temos más opções. Há quem utiliza as redes sociais para partilhar o seu dia-a-dia, mostrar o glamour que pode ser viver, mas outros também aproveitam as redes sociais para colocar discursos de ódios e intolerância de diferentes formas. E hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, vamos falar da intolerância nas redes sociais. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco duas psicólogas. Temos Albertina Pires, ela é coordenadora de Psicologia da Escola Secundária Jorge Barbosa. Também conosco nós temos Joana Costa, portanto, que é coordenadora da Rede Local de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Menores. Boa tarde às duas. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Eu agradeço também por estarem aqui conosco para tratarmos deste tema que é muito importante e afeta, nós sabemos, principalmente os adolescentes. São esses casos que vamos abordar ao longo deste programa. E também você pode participar, já sabe, é só ligar para 594-9714. 594-9714. Inscreva agora mesmo. Dentro de alguns minutos vamos retornar a sua ligação e você não vai pagar nada. Portanto, inscreva agora mesmo no programa. Ou também, se quiser, pode utilizar as redes sociais, concretamente o Facebook, é só procurar Sociedade Aberta e no canto de deixar mensagem pode enviar a sua mensagem, os seus comentários, mas envie agora mesmo para que possamos, ao longo do programa, poder ver e colocar aqui para as nossas convidadas. Ao longo deste programa também vamos ter outras participações, vamos ter casos de digital influencers que vão contar aqui o que é que já sofreram na pele da questão da intolerância nas redes sociais. Vamos começar aqui com as nossas convidadas. Começo por si, Albertina Pires, primeiro, para nos explicar como é que se dá a intolerância nas redes sociais, para as pessoas poderem perceber, porque há gente que pode até estar neste momento a sofrer com algum discurso de ódio e acha, pronto, que é a liberdade de expressão. Exatamente. Muito boa tarde mais uma vez. Obrigada pelo convite. Estar aqui e poder partilhar este tema com as famílias lá em casa. Realmente, nós podemos dizer que há muitos tipos de intolerância nas redes sociais, não é? E que é caracterizado por um tipo de agressividade sistemática contra pessoas ou grupos, nomeadamente minorias, mulheres essencialmente, alguns grupos de LGBTs e outros. E nós podemos dizer que antes de falarmos do discurso do ódio, vamos falar dos direitos humanos. Um dos direitos fundamentais inerentes a todos é o direito de expressão. Todos nós temos direito à expressão da liberdade, não é? E muitas vezes as pessoas acabam por atacar as pessoas por estarem a expressar os seus direitos, esquecendo de que estão a ferir, não é, os direitos das pessoas e que tudo isso tem implicação perante a lei. Um discurso de ódio o quê? É uma violência verbal. Se é uma violência verbal, automaticamente nós podemos considerar como sendo um crime. Aliás, a Constituição prevê exatamente a punição para quem vai violar os direitos humanos. E nós sabemos que as pessoas, a internet que é considerado um mundo imenso, não é? Que é considerada, parece, terra sem lei, onde as pessoas acham que ali podem fazer tudo aquilo que quiserem, que não há implicações perante a lei, mas sabemos que não é assim. A partir do momento que nós temos agressividade direcionada para as pessoas, estarão a cometer um crime e esse crime tem implicações perante a lei. Também gostaria de ouvir a Joana Costa também nesse aspecto e se poderá nos orientar que tipos de intolerância nós temos verificado atualmente nas redes sociais. Bem, como a colega Albertina disse, as maiores formas de intolerância das redes sociais que temos visto é a falta de empatia em relação a certos tipos de formas ligadas a género, principalmente, ligadas às mulheres também. Muitas vezes temos visto mulheres a pedirem ajuda nas redes sociais por questões de violência, não é? Violência doméstica, principalmente. E
Essas mulheres são crucificadas, posso dizer, por pedirem ajuda nas redes sociais. Temos visto expressões que uma pessoa que está num momento de aflição, deixe-me dizer assim, e que está a pedir ajuda, e as pessoas estão ali tirando pedras com palavras que, se calhar, vão atirar esta pessoa que já está no fundo do poço, vão levar para onde já não tem saída. E isto pode levar até a suicídio, não é? Um dos principais problemas que temos dentro da intolerância nas redes sociais é que esta pessoa que muitas vezes, por exemplo, nesta situação que estivemos a viver atualmente, onde estivemos isolados da sociedade, estivemos mantidos no nosso canto, né, individualizados por imperatividade da lei e da saúde pública. O que é que aconteceu? As pessoas recorreram também às redes sociais precisamente para desabafar, para pedir apoio, para pedir aquele socorro. E, em vez de receber socorro, recebem a agressão, recebem a intolerância, recebem a falta de empatia. E isto é muito grave. Devemos sempre colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer, se eu colocar no lugar da outra pessoa que está ali a pedir ajuda, se eu perguntar por que esta pessoa está ali a recorrer a este meio que está ao alcance de praticamente na maioria, se calhar eu teria outro tipo de comportamento. Senão eu não posso ajudar, a coisa mais simples que eu devo fazer é calar. E essa questão da intolerância nas redes sociais, Albertina, pode deixar marcas para a vida toda? Com certeza. Não só deixar marcas para a vida toda, como inclusive tirar a vida, como disse a Joana, não é? E as pessoas não pensem nisso. Muitas vezes é fácil criticar, não é? E como eu disse, hoje em dia todo mundo está ali exposto à sua vida na internet. E as pessoas, sem pensar, vão ali, não é? Não colocar no lugar do outro, dar a sua opinião, muitas vezes de forma maldosa, contribuindo até para destruir quem já está numa fase de destruição. Então é aí que entra a necessidade das pessoas conhecerem o que estão fazendo. Muitas vezes agem sem o conhecimento da causa. Quando não tem conhecimento, é fácil agir assim. Nós podemos ir, por exemplo, básico dos jovens, não é? Não tendo conhecimento da lei, não é? Nós vamos encontrar muitos casos de intolerância nas redes sociais praticados por jovens. E isso porque advém do desconhecimento. E a melhor forma de nós ajudarmos os jovens, nesse caso, é orientando sobre os seus atos, as implicações perante a lei de uma intolerância que é praticada contra alguém porque esteve ali expressando a sua liberdade de expressão, não é? E o bullying também pode existir nas redes sociais, que nós neste caso chamamos de ciberbullying ou cyberbullying. Como é que a Joana Costa poderia alertar as nossas crianças, os adolescentes, os pais também, que estão a acompanhar-nos neste momento sobre essa questão do cyberbullying, concretamente a humilhação que pode existir? Sim, o cyberbullying, se calhar, é uma das formas de violências mais atuais entre os jovens, que é o facto de receberem, de uma pessoa enviar mensagem, não é? De forma persistente, com conteúdos que esta pessoa que está recebendo as mensagens não está de acordo, não é? E isto vai repercutir de uma forma no desenvolvimento integral, principalmente dos jovens. Por exemplo, os estudantes que estão na escola, se estão ali a receber mensagens com conteúdos que não lhes agrada, não vão ter concentração para estudar, não vão prestar atenção na aula, não vai ter um rendimento escolar e no final do ano letivo vai ter o ano todo perdido. Então, os pais devem estar atentos, não é? aos comportamentos dos filhos, tanto para saber o que é que eles andam a fazer contra os outros também, e também o que é que eles andam a receber em relação aos seus grupos de pares. Isto pode ser entre jovens, mas também pode ser entre adultos. Estamos a falar da violência centrada na parte da juventude, mas hoje em dia estamos a viver praticamente uma intolerância geral. Poucas pessoas têm esta capacidade de ser tolerante perante comportamentos individuais de outras pessoas. Então, os pais têm de estar atentos aos comportamentos dos filhos, estar atentos ao que é que está a passar nos telemóveis. Hoje, praticamente todos os jovens têm acesso a telemóveis e muitas vezes estão mais avançados até que os pais. Os nossos filhos estão vivendo uma era digital e por isso estão muito mais avançados que nós pais. Mas isso não quer dizer que não podemos estar atentos ao comportamento deles, estar atentos a que tipo de informação estão tendo acesso,
que tipo de informação estão recebendo, não é? E isto é estar atento à mensagem que também recebem, que muitas vezes estão ali a prejudicar o seu desenvolvimento integral. E ao longo deste programa também vamos ter a participação da cantora Eli Paris. Temos também o advogado que vai nos fazer um enquadramento legal sobre a intolerância que pode existir, mesmo dentro das redes sociais, onde as pessoas podem recorrer. Não se esqueça, pode participar também. O nosso contacto é 594 9714. Pode agora mesmo fazer a sua inscrição, mas também agora vamos ter aqui a participação de um digital influencer. Ele conta-nos de situações que terá ocorrido com ele e de como é que ele agiu em relação à questão da intolerância nas redes sociais. Acompanhamos aqui o depoimento de Kailoni. Kailoni, alguma vez você foi atacada nas redes sociais, tendo em conta que você tem a vida exposta nas redes sociais, de modo bom e digital influencer? Várias vezes. De maneira que você sentiu? Assim, tive algumas vezes que me senti meio em baixo, outros nem tanto, mas foi algo que me bate a aprender, que me bate a estudar, que me bate a fortalecer a pessoa e uma coisa que te vai fazer parte de tudo, digital influencer, toda pessoa que te trabalhar através de redes sociais, vou estar sempre exposto a ouvir o que a boca te preparou para ouvir ou o que a boca queria ouvir, mas é uma coisa que você tem que mentalizar na boa pessoa que ele te fazer parte e tem pessoas que está a fazer de uma forma racional e outros está a fazer de uma forma irracional, simplesmente você tem que aprender a distinguir que as críticas construtivas e que é simplesmente só para tentar tobar abaixo e vou fortalecer a pessoa e trabalhar acima disso. Mas exatamente quando vou receber que fui mensagens, né, ver as pessoas vão comentar, algum post que vou pôr, alguma foto, maneira, o que exatamente as pessoas escrevem lá, o que quer dizer, de maneira que vou reagir naquele momento, logo a primeira. Nós tudo temos uma reação logo a primeira. Assim, acho que aquele principal acontecimento que foi mais forte, digamos assim, foi uma volta como tinha postado na Facebook, como escrever como estava bastante presente na determinado lugar, onde é que pessoas podiam fazer foto a mim, fazer TikTok a mim, que me pôr numa intenção de me dava de chamar minhas fãs, ou pessoal que gosta de fazer TikTok, quer não encontrar. Lá que era a minha intenção. Há pessoas olhar de uma forma tipo, modo se eles podiam dar opinião que nunca cheguei a pedir. Por exemplo, tive pessoas a dizer que me estava ao chat, de enquanto. E modo isso, vou chegar se alguma vez chegar a passar na cabeça, não, estou a sair das redes sociais, mas o pessoal ali tudo te manda boca, por exemplo, naquele início, quando vou começar, vou chegar a pensar nisso? Por acaso não. Uma pessoa que tive que passar por algumas dificuldades e que as dificuldades como passar, de maneira como passar para eles vai te fortalecer. Então, foi uma coisa que sempre, quando fazer, mesmo que as críticas, dizer, não, gasto bem melhorar, me deve provar que não é apenas o que está a dizer, que me tem muito mais para dar e me tem como é que eu vou explicar? Me senti que me tem um papel onde é que me tenta carregar pessoas, me tenta motivar pessoas. Então, se um vez existirem assim, é moda, se tem alguma pessoa que te inspirar em mim, então ele pode afetá-lo. Então, como sabe que tem pessoas que te inspiram em mim, me saber que me tem que continuar, me tem que mostrar que aquele processo é uma coisa que te fazer parte e batalhar nisso. Não sabia que tinha o adolescente a sofrer, não pode dizer cyberbullying na internet, discurso de ódio, às vezes fica até medo de falar mais esses países. Vou como digital influencer, o que é que botava a dizer jovens e adolescentes que muitas vezes acabar para seguir de maneira que eles devem comportar quando eles sentem alguém tipo modo perseguir, dizer coisas fortes nas redes sociais que eles ficam até medo de falar mais esses países. É o seguinte, como vou ter este determinado de atitude livre para outras pessoas, convém boca responder logo na hora. Vou dar um tempo, vou falar a pessoas que te apoiam, nesse caso para maltas mais novos, falar a pais,
falar uma seja amigo, talvez, que já passar por algo do tipo, mas sempre vai aparecer pessoas que querem simplesmente pôr babais. Às vezes, modo este tipo de evoluir, e como este não... Este que evoluir num tipo de momento assim confortável com essas pessoas, este que eu queria evoluir também. Então, eu tenho que explicar. Eu tenho que, por exemplo, ser forte e saber partilhar aquele momento com outras pessoas concretamente, pais ou mesmo um professor. Mesmo que ainda não é forte, vou para sempre buscar ajuda. Vou para buscar ajuda a pessoas que estão naquela área lá, vou para buscar ajuda a pessoas próximas a boa. É sempre cool, vou buscar ajuda. Minha casa, o que eu fazia mais era procurar vídeos acerca disso no YouTube. Tem alguns influencers que é super top. Fui pessoas que me bate a aprender e para mim é mais um irmão. Nunca te conheci, sim, pessoalmente, mas acabar para aprender junto naquele mercado lá, sim. Programa Sociedade Aberta hoje é sobre intolerância nas redes sociais. Albertina Pires, psicóloga, nós acompanhamos agora o que disse o Kailoni, ele enquanto digital influencer. Eu gostaria de ouvir um comentário seu da forma que ele agiu, se foi a forma mais correta, que tipo de apoio que as pessoas podem pedir, a quem pedir apoio também. Realmente estamos perante um jovem com personalidade forte, porque infelizmente muitos jovens não têm conseguido superar esse tipo de ataque da mesma forma como ele conseguiu. E nós temos tido muitos jovens que começam um processo depressivo, que entram num quadro depressivo precisamente por esses ataques à internet. Nós podemos falar da adolescência, que é uma fase de transformação, falando essencialmente de meninas, onde a tendência é ficarem um pouco mais gordinhas, não é? E muitas vezes, por colocarem fotos da sua pessoa, começam aqueles ataques de chamarem gordas. E esses são motivos que comecem a ter problemas psicológicos, nomeadamente depressão, que poderá ter outras consequências mais graves. Então, eu acho que o exemplo desse jovem, não é? É algo que vai, de alguma forma, incentivar os jovens realmente a reagir de uma forma positiva e a também procurar ajuda. Porque nós temos casos, trabalhando com adolescentes diariamente, nós temos vários casos de adolescentes que são vítimas de cyberbullying e que muitas vezes não pedem ajuda, não é? E outros que também, felizmente, chegaram a tempo de pedir ajuda. Já estavam numa fase de desistência, mas chegaram no gabinete a tempo e foram ajudados. Mas também isso serve de exemplo para outros jovens que, quando estiverem a passar por esses tipos de problemas, para procurarem ajuda de um profissional. Nomeadamente, hoje nós podemos dizer que todas as escolas têm um gabinete de psicologia. E muitas vezes também não dirigem aos pais para contar o que é que se passa com eles, por medo, né, de que venham os pais a culpabilizá-los porque estão a passar. E também por medo de ficarem sem o telemóvel. Porque o telemóvel acaba por ser, não é, algo que eles têm como poder e que não querem desfazer. Então, por medo de ser culpabilizados pelos pais e de perderem também algo que para eles é importante, acabam por não contar para os pais e estão sofrendo. Acredita que nós temos muitos jovens a serem vítimas de cyberbullying, a sofrer, a entrarem na depressão, não é? Com sentimentos graves, não é? Da crise de ansiedade e não só, e que os pais não têm conhecimento do que é que está a provocar esse estado nesse jovem. Gostaríamos de ouvir também a Joana Costa, os seus comentários ou a sua análise do que disse aqui o Kailoni. Gostei da intervenção do Kailoni. Ele mostrou ser muito resiliente. Talvez aprendeu com o percurso que ele está fazendo, não é? Ele não, pelo que ele nos disse ali, não procurou ajuda concretamente a um especialista aqui, foi procurar ouvir outros vídeos, foi no YouTube procurar e encontrou e soube driblar esta situação, que pode ser um caminho também? Sim, pode ser um caminho para outras pessoas. Isto mostra que as redes sociais, a internet, não é? Também tem a sua parte positiva. Por exemplo, procurar ajuda de profissionais, que ele identificou esses profissionais e procura ajuda desses profissionais. Ele me fez lembrar de uma frase que eu costumo dizer: cada um dá o que tem. As pessoas dão-lhe o que eles têm. Mas tu podes me dar alguma coisa e eu só recebo se eu quiser. E ele soube receber a parte que lhe interessava, que são as críticas construtivas, que ele deve ter sempre em mente, não é? Devemos receber críticas construtivas, porque as críticas construtivas nos ajudam a melhorar.
podemos sentir que estamos bem, mas sempre podemos melhorar em alguma coisa. E ele fez isso. Apanhou as críticas construtivas, melhorou a sua pessoa, a sua vida profissional e, se calhar, a sua vida pessoal, e descartou aquela parte que não lhe interessava. E isto é muito bom. Nós sabemos que hoje em dia quase todos os adolescentes estão em grupos nas redes sociais, não grupos físicos, mas em grupos das redes sociais. Cria esse grupo, mete um outro adolescente lá e muitas vezes essa questão da intolerância dá-se mesmo em grupos. Nesses grupos estão ali metidos. Alguém a criticar o outro, a fazer aquele discurso com humilhação. Qual é que deve ser o papel dos pais? Aqui nós vamos dizer, não, é um adolescente, já está com 15, 16, 17 anos, tem a sua privacidade, pode entrar no grupo que quiser, os pais não devem ter o bedelho ali ou devem ter. Albertina primeiro, depois a Joana nesse aspecto. Quando falamos de menores, nós perguntamos até que ponto há privacidade, não é? Quando estamos a falar de gente que precisa de orientação, nomeadamente criança, adolescentes e jovens, precisa de orientação dos pais. E quando nós estamos aqui a pensar em privacidade, nós estamos a perder os nossos jovens nesses grupos. E nós estamos a perder diariamente vários jovens por falta de orientação dos pais, que não os acompanham, nomeadamente nas redes sociais. É necessário saber quem são os amigos dos meus filhos. Quais são os grupos que ele está incluído? Se eu não souber isso, como é que eu vou poder orientá-lo? Não consigo fazer isso. Então, acredito sim que os pais devem ter uma grande intervenção em termos das redes sociais que os filhos fazem parte. Nós sabemos que hoje em dia todos os jovens acabam por estar conectados, não é? E é difícil dizer a um jovem, aliás, sentem excluídos se não tiverem. Mas nós temos de ter atenção sempre os riscos de tudo isso. E os riscos são vários. E nós temos vários casos que nós podemos exemplificar na sociedade, casos de jovens que estão sendo ameaçados por outros grupos. Inclusivamente, nós verificamos hoje em dia conflitos nas escolas. E como é que tudo isso acaba por acontecer? Através de redes sociais. Nós temos grupos que vão de um espaço para o outro, vão para as escolas porque alguém manda mensagem dizendo: olha, hoje aqui vai ter guerra. Não é? Há poucos dias tive a oportunidade de presenciar uma situação dessas entre o Liceu Ludier Lima e a Escola Secundária José Augusto Pinto. E só para ver a gravidade dos grupos e a influência que isso tem. Dezenas de adolescentes ali depois das 7 da noite. Só para ver, não é? Se os pais não estiverem atentos, não é? Se nós não estivermos atentos como pais, como educadores, qual vai ser a consequência de tudo isso no futuro? Joana, sobre esse aspecto ali também, há privacidade? Temos que respeitar a privacidade dos adolescentes? Pois, até que ponto? Concorda com a Albertina ou não? Ou vai nos dizer, concordo. Ou vai nos dizer não, que tem que ter a sua privacidade? Como pai, como encarregada de educação, eu não penso que os filhos devem ter tanta privacidade. E enquanto psicóloga também? E enquanto psicóloga também penso que devemos ter muita atenção. Os pais devem estar vigilantes. O papel dos pais deve ser de vigilante dos filhos. Porque se os pais não vigiarem os filhos, não estiverem ali vigilantes a ver onde é que deve acertar, adolescentes estão em processo de desenvolvimento. Exatamente. E fazer parte de grupos de pares faz parte do desenvolvimento. Um adolescente que não pertence a um grupo de pares é um adolescente excluído. Então, até que ponto também devemos proibir de pertencer a grupos de pares? Isso não é correto, não é? Proibir Mas da os pais podem entrar no grupo, ler as mensagens que são trocadas? Deveria ser uma obrigação. Não, pergunto isso, nós temos pais a nos acompanhar. Nós temos que dizer isso claramente às pessoas. Respeitar sim, mas não quer dizer, eu posso respeitar a privacidade do meu filho, mas eu não posso deixar que ele faça tudo o que bem entender e não estar a vigiar. Como é que eu posso corrigir algo que está errado? Exato. Não é? Quando às vezes os pais perguntam e não estão preparados para ouvir as respostas. Às vezes os pais procuram e não estão preparados para o que vão encontrar. O que é que eu aconselho aos pais? Estarem abertos, não é? Estarem abertos para muitas vezes, muitas mensagens não vão ser agradáveis, mas devem saber que é uma fase. Exatamente. É a adolescência. Muita coisa é permitida, em vez de ser proibida. Deve ser permitida. Ter uma conversa aberta
sobre tal assunto que viram e que não gostaram, não é? Ter uma conversa aberta, tentar perceber porquê que isso está a acontecer e darem orientações no sentido de melhorar, porque muitos pais também acabam por proibir. E isto de proibir não é correto. Proibir não é correto, mas ser demasiadamente permissivo... Ou seja, seguir o seu filho nas redes sociais, seguir como? Eu gostaria que vocês nos dissessem claramente o que é que os pais podem fazer. Eu acho que os pais podem sim seguir e orientar. Porquê? Vamos pensar no trabalho que tem sido feito por as instituições judiciais, nomeadamente desmantelamento de redes de pedofilia, não é? Através das redes sociais. Quem são as vítimas? São os nossos filhos. Exatamente. Como é que os pais podem saber disso se não estiverem ali presentes nas redes sociais dos seus filhos? Não podem saber disso. Nós temos uma criança a ser vítima de assédio social, de assédio sexual. Nós temos uma criança, não é, a ser ameaçada de morte nas redes sociais, não é? Se contar aos pais, mas como é que eu posso saber isso se não estiver ali? Será que isso é invasão de privacidade ou é a proteção do meu filho? Então, quando nós falamos na invasão de privacidade, vamos pensar um pouco mais além, vamos pensar na proteção. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam de proteção e não de invasão de privacidade. Vamos falar disto e outros mais também, porque temos também outras participações neste programa. Via telefone já temos alguns inscritos, mas agora vamos ouvir a cantora e digital influencer, portanto, Eli Paris, que vai partilhar connosco algo que já vivenciou. Pessoas, de modo geral, sempre estou a achar que têm que ter uma opinião sobre outras pessoas, têm que ter sempre uma opinião sobre qualquer outra coisa. E isto tem dificuldade na guardar país. Tá? Então, acho que pessoalmente a pessoa está a sentir constrangida de demonstrar o que é isto de pensar. Mas já na rede social acho que tem esse filtro de dizer o que me pode dizer, o que não pode dizer, e tudo de volta a um troço, um gosto. E muito vezes, se eu vejo, aliás, a maioria das vezes, nunca te preocupar assim muito com coisas para fazer rir, mas tem comentários tipo homofóbicos ou machistas, é que tem que mudar-me sim. Não é que eu reagir a este tipo de intolerância que existe? Para a saúde mental, hoje em dia, me filtrar, me dizer assim, tem que ter noção do que está construindo como pessoa e o que também só para dar mais um cargo e uma negatividade. Mas como qualquer pessoa, tem sentimentos, né? Às vezes me irrita, que é normal, me dizer, oh Deus, o que é que a pessoa tem na cabeça só de chegar a mim, vai dizer essa coisa ali, ele quer nem consciente, nunca não é na vida real. Mas pronto, me tentar levar em dia a dia, entender que o que uma pessoa está acha de mim, que não necessariamente é o que realmente é. E por causa disso, vou chegar a pensar, agora não tem sido rede social, tem dado um tempo para a situação e chegar a acontecer. Deixa eu ver. Não só pelo fato de comentários negativos, mas por coisas que não está a consumir, porque nós seres humanos nós é de comparar, não te comparar teu estilo de vida, roupa, o que a pessoa te consumir, o que a pessoa te dizer, onde é que a pessoa te está, então vou te sentir que é meio, ou às vezes boa vida de parote, ou boa te produzir, às vezes um cantor estava a botar uma música, me estava a dizer, Deus, o que é que me te fazer a carreira, às vezes uma pessoa te vai para algum lugar e te postar, que ele te gerar conteúdo para as redes sociais, não está a ficar, Deus, nunca te trabalhar, e é muito mais naquele sentido profissional do que naquele sentido pessoal. Mas também algumas coisas no sentido pessoal, você-me entender que se calhar nunca dá de ser um jovem muito divertida, porque mesmo de casa, dizer, tu gente sair, tu é história, tu gente na rua, e mim não. Então se calhar me enfadada. Algum vez vou tentar bloquear alguém nas redes sociais, de modo que seja comentários assim, depreciativos que chegar a fazer sobre o bolso, sobre o trabalho? Com certeza, porque nem só de pancada, nunca tem porquê só sempre lá a receber comentários e às vezes é de uma única pessoa que, no mais de um post, insistentemente, te vai dizer alguma coisa que é bem mariote. Dificilmente anda bloquear uma pessoa porque ele chega lá a dar a sua opinião, às vezes construtiva, que nem sempre é, mas tenta bloquear pessoas que chegam lá para pôr ódio, fazer comparações desnecessárias e assim de bloquear assim. Atualmente não tem adolescentes muito a sofrer através das redes sociais
que isto ficar receio de entrar, os colegas estar metidos em grupos, coisas que muito depreciativo, que uma mensagem de ódio, intolerância à maneira que a pessoa vestir, o que é que ele gostar, ser jeito, a maneira que ele é. O que eu estava a dizer? Isto os adolescentes livres, prevenimos com certeza poder seguir. É assim, na adolescência não estava sempre a buscar aceitação e enquadrar. E às vezes, quem enquadrar é maior ato de coragem e de resiliência que vou poder ter. Porque às vezes estou num grupo onde é que toda gente te compartilha coisas negativas e eu justo em que a única pessoa que diz, nem aquela coisa lá assim está mariote. E eu ponter o dedo, eu sempre do contra, eu vou se brincar. E selecionar o gemi, que a gente está construir, porque a gente está dizer, não, que ela assim está mariote, que ela está direito, se vou magoar alguma pessoa, já não é brincadeira. E enquanto cantora, digital influencer também, o que é que de maneira que botar as outras pessoas, de maneira que podem lidar com mensagens de ódio ou intolerância nas redes sociais? Primeiro passo é que traga o ódio de boa, mandá-lo para outra pessoa. Porque se eu vejo, não estou aquele ódio que uma pessoa te manda nos mandar, eu tenho aquele ódio que não te manda a outra pessoa. Que, por exemplo, se as pessoas já comentam as coisas e dizem assim, quem imagina que eu estava de baialo? Então, a partir do princípio, sempre que tu vês que vou comentar também, que a maneira que eu estou a sentir se está a comentar. E a partir do momento que eles começam a comentar uma coisa sobre o negativo, vou lembrar aquela educação que vou ter na casa, aquela pessoa que se construiu até hoje, os valores, os princípios, o que é que vou te fazer para a humanidade, para a sociedade, para a família, vou comparar, vou atitude, o que é que a pessoa está a dizer. Se é verdade, mudar. Se não é verdade, ignorar. Como sempre, trazemos aqui para discussão temas de interesse das famílias e da sociedade. Hoje estamos aqui com o tema intolerância nas redes sociais. Joana Costa, nós acompanhamos aqui Eli Paris, uma cantora muito conhecida e muito apreciada, principalmente pelos adolescentes, pelos jovens, e ela abriu aqui, contou parte, nós sabemos que ela sofreu muito durante algum tempo ataque nas redes sociais, ela já contou isso várias vezes em vários fóruns e aceitou também partilhar isso e dar as suas sugestões, também dicas para as pessoas driblarem isso. Eu gostaria de ouvir um comentário sobre o que disse Eli Paris e se há uma banalização, nós podemos até dizer, do crime, da intolerância nas redes sociais. Pois é. Ela falou numa questão muito importante, que é a questão de pôr no lugar do outro, a empatia. Ela disse, quando me mandam os discursos de ódio, eu tenho que ter cuidado em atirar esse discurso para outra pessoa. Ela está sendo empática, não é? Penso que ela deve seguir sempre este ritmo que ela já delineou para a sua vida, ignorar o que não é importante e aproveitar o que é importante para construir. E as pessoas podem aproveitar esse exemplo. Exato, e as pessoas podem aproveitar o exemplo dela para, se estiver a sofrer algum tipo de discurso de ódio nas redes sociais, aproveitar o exemplo que ela deu para ultrapassar esta fase, que as coisas muitas vezes acontecem por fases, não é? E esta questão da banalização, eu penso que por ser um mundo, uma terra, muitas vezes parece ser sem lei, o que nem sempre, não é sem lei, mas parece ser uma terra sem lei. Penso que quando há uma presença física, estamos frente a frente, temos aquela proximidade, existe mais o cuidado, não é? Em tirar palavras, precisamente porque temos medo das represálias. E quando estamos no mundo virtual, estamos no nosso cantinho ali com o nosso telemóvel, com o nosso computador, parece que não temos ninguém a nos observar. E aí o medo deixa de existir, não é? E as pessoas atiram as palavras de uma forma irracional. Muitas vezes é mesmo irracional. Outros fazem com intenção, mas penso que muitos fazem de forma irracional. Albertina Pires, devemos, como disse a Joana e também como disse a Eli Paris, criar estratégias para combater a intolerância? Devemos sim criar estratégia, porque
Até porque, como há uma banalização da lei, não é? Se nós não criarmos estratégias, sempre vamos ser atingidos e isso vai ter implicação sobre a nossa vida. Então, para evitar isso, mas também acho aqui um aspecto importante, é necessário responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Enquanto isso não acontecer, nunca vamos deixar de ter esses ataques. As pessoas precisam ter conhecimento dos seus atos, não é? E saberem as consequências de tudo isso, porque não é fácil dizer eu posso atacar e como vai ficar a pessoa. Não, tudo isso tem implicação para outra pessoa. Então, enquanto as pessoas não forem responsabilizadas, sempre vamos ter os ataques, não é? E nós temos um primeiro telespectador em linha, Luís Gomes, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Sim, gostaríamos de ouvir os seus comentários e as suas perguntas também, se tiver. Então, vou dizer um comentário sobre redes sociais, só que muitas vezes não tem as redes sociais só naquele lado negativo. Não tem um lado positivo. Antes de ganhar aquele lado positivo, quando eu mostrar o lado positivo, não tem como dizer uma mensagem para ela e Paris e que a jovem participar primeiro. Ela e Paris, vamos que a jovem participar primeiro. Me fazer que veja, ultimamente já vi que veja na rede social, na página de Socorros. Na 2000 comentários, na 2005, começou a fazer um comentário negativo. Vamos citar como positivo, mas o País Democrático. Então, nunca te ligar que ele é negativo. Muitas vezes me desgosto. É que praticamente as mesmas pessoas depois não estão a parar para desistir. Isso quer dizer a melhor forma de ignorar aquela pessoa que vai estar, a melhor forma de ganhar é ignorar. Como de ignorar desistir, por isso não vou poder preocupar naquele negativo. Que é sempre o que vai ouvir na rede social. Por isso, muitas vezes, nem se preocupar com aquela pessoa que quer baixar. Aquela pessoa que quer baixar muitas vezes é que a pessoa que quer dar moda à volta de poder entrar só time da costa. Por isso, tanto que ele só fazer. Essa maneira de pensar, por isso, não gostar de pensar assim, está avançando mais. Relacionada à rede social, ela tem que parte da rede social que é positiva. Por exemplo, jornalista, professor. Quando são coisas na pouco, ou na maio, ou na bravo, muitas vezes não quer saber. Mas através da rede social não te sabe. Muitas vezes nunca te sabe uma decisão que te conseguimos mostrar a gente, mas através da rede social não te sabe. Isso é a parte positiva do rede social. Agora, não tem a parte negativa. Mas não tem assim, graças à rede social, não te dá informação e muitas coisas, que se não é a rede social, nunca está a ter que nos ensina que nunca temos divisão e conseguir à altura dar-nos tudo o que não me esteja de informação. Obrigado. Está bem, não te agradecer. Comentários. Muito obrigado. Pronto, tivemos aqui este telespectador. Vamos por os vossos comentários também do que ele disse, Joana, do que o Luís Gomes disse aqui. Pois ele tem razão. As redes sociais, não é? A internet. Creio que nós todos sabemos disso. Todos sabemos disso. E a maioria é positiva. Só que as pessoas aproveitam para negativa. E isso que afeta muita gente também. Isso também afeta muita gente, mas se formos fazer o balanço, sabemos que o balanço é positivo, né? Das redes sociais é positivo. Como ele diz, hoje em dia, qualquer acontecimento que haja em qualquer parte, não é só de Cabo Verde, do mundo, em segundos ou minutos temos conhecimento, não é? E isto é uma vantagem. Estamos sempre atualizados. Mas também tudo o que é positivo também traz o lado negativo. E isto também temos de aprender a conviver com isto, não é? Sim. E como driblar esta intolerância, ou seja, como preparar para ganhar empatia, para fazer outras coisas boas também e para limpar esta intolerância que muitas vezes existe nas redes sociais digitais, né? Ou seja, na internet. A melhor forma de livrar isso é a orientação, educação. Educar as pessoas para aquilo que realmente é positivo, educar os nossos jovens sobre as consequências dos seus atos, educar no sentido de terem empatia para com o seu próximo, não é? Porque é necessário estabelecermos a empatia com o nosso próximo. Não fazer ao outro o que não gostaria que fizessem a ti. Então, essencialmente, nessa base de educação, nós acreditamos que a educação é a única arma capaz de transformar as pessoas. Então, nós lamentamos, por exemplo, o tema cyberbullying e outros tipos de violência, era um tema que era trabalhado nas escolas em termos secundário, numa disciplina que hoje já não faz parte do currículo, por exemplo, do 7º, 8º ano, que era Educação para a Cidadania, que está deixando falta.
porque mesmo nós podemos dizer, é uma disciplina, mas traz essa educação. Os alunos trabalhavam isso, sabiam o que era o cyberbullying, sabiam as consequências disso. Isso quer dizer que quando é uma disciplina que sai do currículo, é uma lacuna que fica, não é? Embora sabemos que está num nível mais básico, mas acreditamos que os adolescentes precisam muito de ouvirem constantemente sobre esses temas. E nós também agora temos a participação do advogado Didmar Lima, ele que vai nos fazer o enquadramento legal da intolerância enquanto crime em Cabo Verde. O primeiro amparo legal que temos contra a intolerância em Cabo Verde é a nossa Constituição da República, a nossa lei-mãe. Portanto, é a própria Constituição a prever um conjunto de direitos, liberdades e garantias extensiva a todos os cidadãos, tanto nacionais, cidadãos internacionais que possam estar ou que escolheram Cabo Verde para viver. A partir desta base vamos tirar a base para definir um conjunto de direitos, liberdades e garantias, e a própria Constituição vai garantir esse livre direito de escolha. E a partir do momento que a pessoa tem esse direito de escolha, a nossa lei, digamos, vai balizar e sancionar essa situação. Então, quando há um caso de intolerância, por exemplo, nós podemos dar exemplo de homofobia, ou xenofobia, racismo, ou intolerância religiosa, uma pessoa que está a sofrer isso, o que é que deve fazer? Bom, uma pessoa primeiro chamar a atenção porque trata-se de um crime, um crime de natureza pública, onde essa pessoa tem que socorrer dos meios legais para fazer valer os seus direitos, porque a partir do momento que é um direito constitucionalmente garantido, a pessoa tem que socorrer dos meios legais, portanto pode socorrer da Polícia Nacional para a prestação de queixa-crime contra a pessoa, contra o infrator, pode socorrer também ao Ministério Público para, digamos, prestar uma queixa-crime também contra essa pessoa. Uhum. E as pessoas, por exemplo, quando isso acontece nas redes sociais? Isso das redes sociais também tem o cabimento legal, mas muitas vezes a questão é a prova, porque se isso acontece nas redes sociais, há uma grande dificuldade em apurar de onde é que veio a fonte do crime. E nesta base, desde que a pessoa consegue provar e saber de onde é que apareceu a infração legal, a pessoa pode socorrer desses meios legais para prestar queixa e fazer o devido enquadramento contra os infratores. Esses crimes devem ser sempre denunciados? Pois devem ser. Eu, inclusive, na qualidade de advogado, tenho feito diversas queixas desta índole, mas a questão que aqui se coloca, quando se traduz em infração combatida por via de redes sociais, é a questão da prova, que é essencial nesse tipo de crimes, e não conseguindo ter prova de quem é que cometeu essa infração, é um pouco difícil, digamos, enquadrar a pessoa que cometeu aquela infração ou aquele tipo de delito. Estamos aqui a olhar para a intolerância nas redes sociais. Acompanhamos agora o advogado Didmar Lima a explicar o que fazer. Albertina Pires, enquanto psicóloga e coordenadora de um gabinete de apoio à psicologia, né, numa escola secundária, como é que vê esse comentário, esse enquadramento que fez agora o Didmar Lima enquanto advogado? Ele diz lá uma parte, no final, dizer, pronto, nas redes sociais o mundo assim torna um pouco difícil. Exato. Provar. Porque cada um pode ali criar o seu perfil, não é? Em termos de anonimato, e fica difícil provar realmente de quem é este perfil. E ali entra o perigo. Quando nós estamos a conversar, não é? Os jovens, nomeadamente, estão a conversar com perfis falsos. E quando estamos a falar de perfis que são falsos, que nós podemos dizer que estamos realmente num mundo de perigo,
que é necessário nós estarmos atentos para orientar esses jovens no sentido sempre de denunciar esses atos. Nomeadamente, nós podemos falar de casos de meninas que expõem muito o seu corpo físico, utilizando roupas não adequadas para a idade, e ali entram, vamos dizer, assédios vários, que por essas meninas pode parecer normal, mas quando vamos para a lei vamos ver que não é normal, é um crime que está ali a acontecer. Então é necessário que sejam orientados no sentido de denunciar, sim, saberem que estão sendo vítimas, que precisam sim denunciar para evitar que outras pessoas também venham a ser vítimas desses mesmos crimes. Mas para que isso aconteça, é necessário que tenham alguém para ajudar. Nós, no Gabinete de Psicologia, nós recebemos alguns casos de alunos que estão sendo vítimas realmente, e nós fazemos aquele trabalho de, juntamente com a família, que muitas vezes está por fora, fazer o caso chegar até as autoridades competentes, que é a polícia, a quem é responsável de conduzir esses casos. Portanto, Joana Costa, também enquanto coordenadora da Rede Local de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Menores, nós sabemos que isto pode acontecer através das redes sociais e acontece. Que tipo de apoio, qual é a vossa ação concretamente nesta rede local? Nós temos estado já a trabalhar, a fazer a sensibilização das pessoas, principalmente temos estado a trabalhar com as escolas, principalmente a escola secundária Jorge Barbosa, onde tem estado fazendo mais a minha incidência e intervenção, no sentido de alertar os pais para estarem atentos, para controlarem os filhos sobre as mensagens, filhos e filhas, sobre as mensagens que recebem, sobre os amigos, sobre os conteúdos que elas publicam, o feedback que recebem dessas publicações, precisamente para trabalhar na prevenção, da pornografia infantil, do assédio, de várias formas de violência sexual que pode ser combatida através das redes sociais. Temos mais um telespectador em linha, agora o senhor Aldevino Melo, de Santo Antão. Boa noite. Olá, boa noite. Sim, gostaríamos de ouvir os seus comentários e também se tiver perguntas. Odair, né? Odair, sim senhor. Odair, boa noite. Boa noite às convidadas. Vim de trabalhar nas redes sociais. É simplesmente estão os filhos que trabalham nas redes sociais. Eu vi. Sim. Este entrar na quarta, este tem que amigos, este fechar a porta. Passar horas e mais horas. E você quer saber o que esta está lá a escrever? Já é maior ou já é menor? Tem 14 anos, 18 anos, com mais que amigos, é incrível. E a gente pode dizer nada, que já hoje não pode dizer filha nada, né? Que ainda está queixado de blocos de fechagem na cadeira. O que pode ser? O que pode ser as redes sociais? A gente vê calar as redes sociais. Eu venho trabalhar com redes sociais que me mentem mal aqui, que me tenha de trocar muito tempo. O que pode acabar com as coisas? Senhor Aldevino, então, nós agradecer a vossa participação, a vossa preocupação também ali. Não te deve ouvir, nós pedimos você para ficar atento o que as convidadas, que as dois psicólogas, que também dá você dicas, de maneira que você pode lidar com isso, está bem? Lembrar você se espalhe. Menor, isto depender de você. Está bem? Está bem. Muito obrigado. Albertina, pode avançar e dar dicas ali para o Sr. Aldevino de Santo Antão, que tem uma filha de 14 anos e uma de 18, e, como ele disse, entram no quarto, fecham a porta e ficam ali nas redes sociais, e ele, enquanto pai, não sabe o que é que está a acontecer ali. Olha, dizer ao Sr. Aldevino que, enquanto pai, ele tem o dever de proteger as suas filhas. E, neste caso, não é que ele vai invadir a privacidade das filhas, ele precisa saber com quem que as filhas estão a conversar, não é? Ele precisa saber para poder orientar as suas filhas para que não venham a sofrer aquilo que estivemos aqui a falar, que são os tipos de violência nas redes sociais. E então, se ele limitar a achar que ele não deve, porque os pais não devem, os pais devem sim. Aliás, é o papel dos pais, orientar os filhos, ajudar os filhos, proteger os filhos. Então, deve sim. É o seu papel, é o seu dever como educador. Joana Costa também terá alguma dica para este pai que está aflito com esta situação?
Sim. Eu penso que a situação do Sr. Aldevin deve ser a situação de muitos pais hoje em dia. Como eu disse, os filhos que nasceram na era digital estão muito à frente dos pais, não é? E o facto de ele dizer agora a gente não pode dizer nada, a gente sempre pode dizer. Temos a obrigação, o dever e a obrigação de dizer, enquanto pais, não é? A forma é que mudou, a forma como dizíamos as coisas anteriormente e a forma como dizemos hoje, devemos dizer, é diferente. Se antigamente usávamos a base da violência, da porrada, hoje temos outras formas de dizer. Bater à porta, pedir licença. Olha, eu quero saber o que está aqui a passar. Ele é a autoridade da casa e dos filhos, não é? Então ele tem que dizer, sempre. Não é? Ele tem sempre que dizer. Agora, ele deve, se calhar, procurar ajuda, sim, de profissionais e saber como dialogar com esses jovens, que são filhas dele, de uma forma simpática até. Até porque as filhas precisam ter confiança no pai. E a relação de confiança também deve ser trabalhada dele como pai para as filhas. Aqui entra aquela parte que nós falámos anteriormente sobre supervisionar o que é que estão a fazer nas redes sociais? Pois, tem que se supervisionar. Como é que posso permitir que as minhas filhas fecham no quarto, trancam a porta com amigas e ficam ali? Isto é um mundo. Trancam no quarto, estão trancados no mundo. Trancam no quarto, mas já abrem-se para o mundo. E isto é um perigo enorme. Muita coisa errada pode estar acontecendo ali. Isso. E sem supervisão, como é que ele vai proteger as filhas? Já estamos quase a terminar a nossa conversa. Eu gostaria de saber como educar os nossos filhos, as nossas filhas, para terem uma vida saudável nas redes sociais. Pode ser a Joana primeiro para essa parte. É começar desde a eternidade a ensinar o que é tolerância, o que é compreensão, as coisas que são permissíveis e as que não são permissíveis, tanto para nós como para os outros. O que nós permitimos para nós é o que devemos permitir para as outras pessoas. Ensinar o diálogo, a compreensão, o respeito, a empatia. Isto deve ser trabalhado desde a eternidade, não é? Trabalhar o diálogo, não é? A comunicação verbal, principalmente a comunicação verbal. Como é que devemos resolver os conflitos, as divergências? Sempre tem de ser através do diálogo. E isto deve ser ensinado desde a eternidade. Se ensinarmos os nossos filhos desde a eternidade, filhos e filhas, desde a eternidade a ter um diálogo saudável, a resolver pacificamente os conflitos que são mesmo da convivência humana, se calhar teremos jovens menos frustrados e adultos mais saudáveis. Albertina Pires também, que dicas é que teria para dar aos nossos pais, aos pais encarregados de educação, para quem tem criança, adolescente, principalmente, porque é ali que nós temos que focalizar, não é? Exato. Nesse momento nós fazemos na escola um trabalho semanal com os pais, no sentido de orientar, educar como devem ajudar os seus filhos. E os pais precisam, sim, dessa orientação. Os pais precisam primeiro aprender para poder passar, não é? E uma coisa muito importante, nós sabemos, há muitos pais a pedirem ajuda de como ajudar os seus filhos a livrarem do vício da internet. E nós sabemos que, neste momento, a própria OMS considera o vício da internet como sendo o vício da droga, comparando ao vício da droga, onde a pessoa já não consegue viver sem o telemóvel, por exemplo. Então, é necessário que os pais estejam cientes e conscientes dos malefícios do uso, vamos dizer, não... Vamos pensar que do lado positivo do uso da internet, sim, mas vamos pensar também do lado negativo quando não é bem utilizado. Então, se eu, como educadora, estiver consciente das consequências do uso não correto da internet, eu estarei preparado para ajudar os meus filhos. Nós temos vários jovens a sofrerem de problemas vários devido às consequências do uso não adequado da internet. Então, é necessário eu saber para poder ajudar os meus. Hoje eu vou terminar este programa, mas eu queria, antes de terminar mesmo e antes de despedir dos nossos convidados, agradecer a algumas pessoas que já enviaram mensagens, mas infelizmente não vamos poder ler. Temos aqui Barbosa Martins a participar, Arlinda Almeida, Carlina Andrade, Zeca Dias, Lenisa Monteiro, Nais Medina, Zenaida Coronel, Alcídio de Rosário Pinto, pessoas que participam também deste programa, falando sobre os temas que nós estamos aqui a abordar.
Nós agradecemos a participação, sempre dizemos no início, para as pessoas poderem mandar a sua mensagem logo no início, para poder ainda dar tempo. Eu agradeço a presença das duas aqui neste programa, por estarem aqui conosco para falar sobre este assunto, intolerância nas redes sociais. Nós que agradecemos o convite. Obrigada a nós também por esta oportunidade de partilhar isso com os pais. E já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas redes sociais. O nosso compromisso agora é na próxima segunda-feira, às 6 da tarde. Vamos estar aqui a falar do consumismo, mas não o consumismo de uma forma geral, não. Principalmente nesta quadra festiva do Natal e do fim do ano, que aparece dinheiro para tudo e depois as pessoas começam a queixar logo em janeiro até novembro. Dezembro, todo mundo tem dinheiro para comprar à vontade.